Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com o professor Heitor Ramos, ele que é professor doutor do Instituto de Ciências da Computação da Universidade Federal de Alagoas, e voltamos a falar sobre o seu trabalho, um trabalho que foi premiado no último mês de novembro em Toronto, no Canadá, um trabalho que é realizado em conjunto com a Microsoft. Nós estamos falando sobre um sensor que consome muito menos energia e consome muito menos mesmo, né? Chega até que ponto esse consumo? Então, a gente fez alguns experimentos com esse sensor e a gente coletando dado de GPS, né, a cada uma posição por segundo, a gente consegue ter, com duas baterias dessas comuns, essas AA, a gente consegue fazer esse sensor durar 1 ano e meio fazendo essa coleta. Mas isso pode ser até menos do que a gente tem no controle remoto da televisão, por exemplo. Pode até mais, perdão. Sim, sim. Mais tempo do que um menor consumo do que um controle remoto. Pois é, isso a gente está coletando dado de GPS, que é e é de GPS mesmo, a gente coleta o mesmo sinal que vem dos satélites, que é, em geral, que consome muita energia, né? Se você for olhar o GPS seria comum, a aplicação imediata dele? Essa técnica foi desenvolvida para diminuir o consumo de GPS. O sensor, a gente pode acoplar qualquer sensor lá dentro. Logicamente vai aumentar um pouco o consumo. Ele só com o GPS a gente conseguiu isso que eu falei para vocês, de 1 ano e meio com duas baterias AA, né, baterias comuns. Correto, mas a aplicação dele vai ser em qualquer... A gente pode acoplar qualquer sensor de temperatura, sensor para monitorar poluição. Essa é uma aplicação que provavelmente a gente vai começar nessas pesquisas que estão ainda ocorrendo junto com a Microsoft. Muita gente não acreditava, ainda quando do lançamento, há muitos anos atrás, já alguns anos atrás, invasão de privacidade. A Sharon Stone já deixava claro de que ela não existiria em pouco tempo, e parece-me que com esse sensor a gente já tem a garantia de que não só não existirá, como será permanente. Na verdade, atualmente a gente já tem muito pouca privacidade, a gente coloca informações no Facebook, informações nos nossos e-mails são lidas diariamente, não lidas por pessoas, mas os computadores estão lendo as informações do nosso e-mail. Acho que todo mundo já percebeu que vem sugestões comerciais muito próximas ao que a gente tem interesse de consumir nos e-mails, sei lá, no e-mail do Google, da Microsoft, coisas desse tipo. Então, assim, a privacidade é realmente uma coisa a ser pensada, que deve ser rediscutida. A academia está discutindo isso, existem vários fóruns de discussão. Não há como ter segurança nessas relações? Olha, existe como você garantir alguns níveis de segurança, sim, e de privacidade também. Então, muita informação, essa informação, por exemplo, na aplicação que a gente imagina para esse sensor, ela é coletada sem identificação do indivíduo. Essa é uma preocupação. Porém, é lógico que com muitos sensores ao nosso redor, a gente vai diminuindo a nossa privacidade. Cada vez mais a gente pode ser identificado. Isso aí um elemento que se utiliza para diminuir essa privacidade é a questão da segurança. Acredita-se que monitorando melhor o indivíduo, ele cometa menos ilícitos. Não sei se a natureza humana pode estar de fato regrada, pode ser regrada por esse tipo de situação, mas a gente pelo menos vai saber se ele cometeu. Com certeza. Essa é uma das aplicações também que pode ser utilizada. Há um caráter social aí dentro dessa situação. Sim. Tem diversas, por exemplo, aplicação para monitorar a saúde do indivíduo. Então, você pode acoplar alguns sensores. Ou seja, o próprio transporte público. Transporte público. Um problema que hoje em dia assola todo cidadão das grandes cidades, o tráfego urbano é muito intenso. Então, a gente pode tentar otimizar o tráfego, capturando informações do tráfego de forma real, em tempo real. Então, a gente tem informação do tráfego naquele momento, então a gente pode tomar algumas ações, né, as entidades que estão gerenciando o tráfego, como a SMTT, pode tomar ter algumas ações para tentar melhorar o tráfego naquele momento. Então, existem diversas coisas que envolvem essas cidades inteligentes e cada vez mais inteligentes, né, professor? Quando o senhor falava no bloco anterior sobre a questão automobilística, eu acho que a indústria automobilística é aquela que tem avançado e avançado muito na utilização desses sensores. Sim. A gente tem sensor para quase tudo. Praticamente você está apenas guiando com as mãos na direção, os câmbios já estão na direção, outros são automáticos, faz a passagem de marcha de acordo com a necessidade que você imprime ao veículo. Parece-me que nesse caso, e até com um trânsito tão violento, tão truculento como é o nosso,
ter sensores que possam medir distância, acionar equipamentos de segurança como freio, ou mesmo redução de velocidade sem a anuência, ou pelo menos deliberadamente a anuência do condutor, isso pode significar um problema até mesmo de saúde pública. Certamente. Isso, a indústria automobilística está de olho. Existe toda uma área que se chama o setor de transportes inteligentes, que estuda isso daí. Hoje em dia, esses sensores são basicamente autônomos. Os veículos têm sensores que monitoram apenas aquele veículo. Os veículos não têm comunicação entre eles atualmente, mas existe toda uma linha de pesquisa. Quer dizer, aquele transcurso que a gente tem entre os aviões, que ao se aproximar eles já pegam direções opostas, a gente poderá ter algo muito parecido, semelhante nos carros também. Muito em breve. E com informações muito interessantes para o condutor. Do tipo, você pode estar se direcionando para uma batida, por exemplo. Em pontos que você não consegue ver. Você está atrás, por exemplo, você está chegando em um cruzamento. E aí o veículo vem em outra direção. Você já pode saber que existe um veículo vindo na sua direção com a velocidade que vai provocar uma batida. E aí você já consegue antecipar esse fato e se livrar, por exemplo, de situações de risco. Isso é uma coisa que é para agora, né? É para essa década. Nós estamos em 2012. Sim. Até 2020 a gente já vai ter muita coisa disso que nós estamos conversando no dia a dia. Certamente. A indústria está de olho nisso. Ela está investindo em pesquisa nessa linha. Então, os sensores hoje em dia, a tendência é ter muitos sensores autônomos no veículo, que monitoram aquele veículo especificamente, mas a próxima geração, certamente, você vai ter sensores que se comunicam, os veículos vão se comunicar, e aí eles vão conseguir executar ações mais interessantes. Isso é muito interessante. Essa aplicabilidade e o mesmo princípio é utilizado para sensores que estão, por exemplo, na pecuária hoje. Sim. A gente já consegue ver, essa é uma indústria que, apesar de estar no campo, ela está muito antenada à tecnologia da informação. Por incrível que pareça, criar gado deixou o próprio peão já é um gerente em TI. É um gerente em TI, está lá, tem vários sensores que monitoram o gado. Então, como eu falei, sensor está ficando uma coisa que está presente em todas as atividades, ou praticamente todas as atividades da humanidade. Da humanidade. Assim. Agora, professor Heitor, como é que a Universidade Federal, o próprio Instituto de Ciências da Comunicação, vem se relacionando com essas demandas e com essas tecnologias? Existem algumas pesquisas nessa linha. A gente tem, basicamente, hoje 2 programas de mestrado, onde nós temos pesquisadores envolvidos em linhas na área de sensores. Nós temos esse laboratório que eu citei, o LACAN, que desenvolve pesquisa na área de sensores. Tem pelo menos 3 ou 4 pesquisadores que são qualificados nessa área, que estão desenvolvendo pesquisa nessa linha. Então, a gente está antenado. A gente está participando desses fóruns importantes, como essas conferências, essa que eu fui em novembro agora, e a gente tem desenvolvido algumas pesquisas nessa linha. Assim. A estrutura do curso é uma boa estrutura? Ela funciona bem? Funciona, nós temos algumas dificuldades, como todas as universidades federais têm. Eu acho que as universidades federais elas passam por algumas dificuldades que tornam um pouco menos competitiva, por exemplo, do que as universidades norte-americanas. Eles têm já um estado de maturidade que está à frente. A gente tem muita dificuldade de compra de equipamentos. Se essa compra for importada, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, demora muito para receber alguma coisa aqui. Então, a gente passa por alguns problemas desse tipo, mas a gente está fazendo o que a gente pode nesse sentido e desenvolvendo nossas pesquisas. Além de sensores dessa linha de pesquisa, que outras linhas são desenvolvidas lá no... Olha, existem diversas linhas de pesquisa lá no Instituto, desde inteligência artificial, robótica, processamento de sinais, processamento de imagens, desenvolvimento de jogos. Então, existem diversas linhas de pesquisa lá dentro do próprio Instituto de Informática na Educação. Da computação. Isso. Bom, a Universidade Norte-Americana, por exemplo, ela tem uma relação muito direta com as empresas. E as empresas terminam financiando a própria existência da universidade, né? Com o objetivo, naturalmente, de buscar soluções para as demandas que a própria sociedade termina colocando. E vai aí, as linhas de pesquisa são diversas. Essa relação que existe lá é a mesma relação que a gente tem aqui ou a legislação brasileira termina dificultando essa relação?
Não, ainda não é a mesma relação. O Brasil tem tentado se mover nessa direção. A gente observa que hoje em dia existem escritórios, por exemplo, de patente e inovação tecnológica dentro das universidades para tentar promover isso daí, mas ainda é uma ação que está iniciando no Brasil. Lá eles já estão no estado de maturidade que eu acredito que esteja além. Talvez tenha alguma universidade no Brasil que esteja já no estado de maturidade maior, mas eu não acredito que esteja no estado de maturidade como as grandes universidades americanas já atingiram. Então, hoje a gente não tem, como pesquisador, muito incentivo nas métricas em que a gente é avaliado para partir para essa linha, mas o governo brasileiro está se mexendo. Eu acho que isso é importante. A gente não tem, mas está se mexendo nessa direção. Não dá mais como a universidade ficar isolada, né? Isso, dentro do seu próprio muro, essa relação com aquelas pessoas que precisam usar os conhecimentos da UFAL, assim como das outras universidades, essa relação tem que existir, é uma necessidade. Certamente. Na UFAL a gente tem algumas linhas, por exemplo, certamente tem mais linhas do que a que eu vou conseguir citar aqui, mas eu vou dar um exemplo, tem um laboratório que a gente tem uma relação muito boa, que é o Laboratório de Computação Científica e Visualização do CETEC, do Centro de Tecnologia, que é financiado, que tem várias pesquisas financiadas diretamente pela Petrobras. Então é num modelo mais parecido com esse modelo norte-americano, onde as empresas financiam, gera conhecimento para a Petrobras, gera conhecimento para a humanidade, gera publicações, então é uma simbiose bem interessante. Isso retorna em equipamentos e financiamento para a própria pesquisa. Exatamente. Que é um elemento fundamental. Bom, o nosso sensor está dizendo aqui que o nosso tempo está acabando. O nosso sensor tem uma bateria que consome muito, não é igual o sensor desenvolvido pelo senhor, professor, mas a gente quer aqui parabenizá-lo. Não é incomum o Pauta Especial entrevistar pesquisadores da Universidade Federal. Há pouco nós entrevistamos um pesquisador que tratava exatamente sobre a própolis vermelha, algo que tem uma incidência única aqui no estado de Alagoas, mais precisamente com mais eficácia dentro do município de Marechal Deodoro, mas pesquisadores já isolando alguns elementos da própolis, o que demonstra de que a UFAL está sim pesquisando, que essa pesquisa agora começa a ter uma relação direta com a sociedade, e a gente em breve vai estar dizendo, olha aqui, ó, o professor Heitor Ramos foi quem fez esse sensor aqui, o nosso GPS agora, eu consigo ver a menina chegando lá na escola, consigo ver ela voltando, consigo ver o trajeto dela, os nossos carros já se relacionam, a gente não tem tanta gente no HGE por conta de colisões que poderiam ser evitadas, e a ciência ajudando a gente a manter isso em níveis administráveis. Muito obrigado por participar do nosso programa, professor. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e de divulgar um pouco nosso trabalho com a sociedade. É sempre um prazer. Olha, o Pauta Especial termina por aqui, mas nós estaremos de volta na próxima segunda-feira e, é claro, contando com você. Até lá!